Olá, tudo bem? Meu nome é João Dourado. Hoje nós vamos estar falando por que a gente sempre fala de políticas públicas, né? Os nossos vídeos por aí você vê que a gente sempre está falando de políticas públicas. Vamos discutir esse assunto hoje. Bom, nós vamos estar falando também com relação à questão das crianças, dos jovens, dos adolescentes, a importância que é, né, não fazer uso de nenhum tipo de substâncias, principalmente a questão do cigarro, do álcool, na frente das crianças, porque isso daí pode ser um péssimo exemplo. E essa criança pode amanhã ou depois, através dessa influência, se tornar uma pessoa viciada. Sempre nós estamos falando da implementação de políticas públicas exatamente por causa disso. Porque é necessário você, se você desenvolve, se o Estado, que é responsável pela a proteção das pessoas, né, amparar e proteger o cidadão e a cidadã, importante sim a implementação de políticas públicas na sociedade. Nós até já discutimos que discussão mais profunda, mais política, e a gente vê muitas vezes que por trás da não implantação das políticas públicas existe uma ideologia assim, por que as pessoas não implementam políticas públicas que vá de encontro aos interesses das pessoas, né? Porque existe um interesse por trás. E normalmente é o interesse ideológico, mas não vamos entrar nessa questão aqui, né? Vamos colocar aqui puramente a questão da importância de você desenvolver a prevenção, a importância, já que o Estado não está desenvolvendo políticas públicas, é necessário que a sociedade chegue e cobre, né? Para que amanhã nós não tenhamos pessoas aí que poderia estar produzindo, estar fazendo parte da sociedade e se transformando em nós, como nós vemos na maioria das cidades por aí. Pois a gente sabe que uma pessoa, ela não aprende, ela não, ela não aprende sozinha, né? A pessoa, ela nasce e ela começa a participar da sociedade, e aí ela tem contato com diversos tipos de pessoas. E é aí que ela vai aprender as coisas, ela aprende coisa boa, aprende coisa ruim, né? Agora, se essa pessoa ela está sendo bem preparada, se tem políticas públicas ali, a educação está em cima da família, em cima da sociedade, né? Existe um programa do governo ali trabalhando nesse sentido, fazendo com que as pessoas se conscientizem e fiquem preparadas para não cair nas armadilhas da droga. Porque é muito mais importante fazer isso do que amanhã ou depois correr o risco dessa pessoa se tornar uma pessoa viciada. A gente sabe, como nós falamos, que as consequências das drogas elas são desastrosas, tanto socialmente, quanto em termos de saúde, como em termos econômicos, né? O problema é muito grave. Você pode ver, uma pessoa que é viciada em drogas, ou qualquer tipo de droga, vamos colocar uma droga legalizada aí, que é o caso do cigarro, né? Ela dentro da empresa, ela vai ter que sair para fumar lá fora. Esse momento ela não está produzindo, ela está deixando de produzir. Então é importante também a empresa desenvolver ali políticas públicas dentro da empresa mesmo, no sentido de prevenção, no sentido de evitar com que, se a pessoa está fumante, que ela descubra uma forma de deixar de ser fumante, né? Ou conscientizar as pessoas que não fumam a não se interessar por cigarro. Agora, o cigarro é uma forma da pessoa, vamos supor, muitas vezes as pessoas, eu não entendo dessa forma, mas muita gente fala que o cigarro é a porta de entrada para outras drogas, cigarro, álcool, né? Porque eles são legalizados. Eu não vejo por aí. Eu acho que deve ser diferente, né? Mas eu não cheguei, não me atentei a isso daí. A nossa discussão aqui, eu vou falar sobre como eu vejo a coisa. Eu acho que uma droga, tanto ela legalizada quanto uma droga ilegal, ela é prejudicial à saúde. Você vê uma família que tem crianças, você vê adultos fumando na frente de crianças. Quem que não sabe que a criança imita o ato do adulto? Então, esse adulto ele tem que ser conscientizado a nunca fazer o uso de cigarro na frente da criança. Muitas vezes é filho dele, né? Mas ele não tem consciência que isso vai prejudicar a saúde daquela pessoa. E é aí que entra a questão da implementação de política pública, para conscientizar esse adulto
Ele é viciado, ele não quer parar ele não quer sair desse vício, que ele não carregue outras pessoas para o buraco que ele está, né? Então é nesse sentido. Então vem a política pública e coloca, conscientiza a pessoa. Olha, protege a tua família, não permita que o seu filho faça uso de cigarro, não através de autoritarismo, mas através de educação, de exemplo. Porque a criança, ela segue o exemplo do adulto. Muitas pessoas hoje são fumantes porque eles viram os pais fumando lá atrás, eles viram pessoas da família, adultos fumando. Eles eram crianças, depois eles viraram adolescentes, eles quiseram experimentar. E a maioria dos fumantes começa na adolescência. Então é nesse sentido. A implementação de políticas públicas vai conscientizar e preparar as pessoas, porque o cigarro, as outras drogas também têm armadilha, mas o cigarro, principalmente, nós podemos falar com conhecimento de causa, porque nós desenvolvemos um método e nós trabalhamos nessa área aí, nessa área educativa. É necessário também fazer uma implementação, né? Nós não podemos omitir a discussão do porquê que não é implementado política pública. Nós já fizemos essa discussão lá atrás e foi uma discussão mais profunda. Nós fizemos questão de resgatar o período da escravidão, 1888. Em 1888 ocorreu o que dizem, né, oficialmente, a libertação dos escravos. Mas os escravos não foram, vamos dizer assim, libertados. Eles foram soltos estrada fora, né, abandonados praticamente. Agora você pega as pessoas de um país diferente, de um continente diferente, traz aqui, escraviza elas. Elas não têm documento, não tem nada, a pessoa está aí. Não é alfabetizada, e solta elas, e depois, amanhã depois fala assim, olha, primeiro vocês castigam ela ali no trabalho, tá? Ela não adquire posse nenhuma, ela trabalhou de graça a vida inteira como escrava. Aí ela está num lugar diferente ali. De repente você solta, você pega e chega lá e fala assim, olha, você está livre, pode ir embora. E ela sai ali com a roupa do corpo, sai lá de dentro da senzala. Imagina essa cena. Aquelas pessoas saindo, não tem nada, ela não tem um pano para dormir, não tem um trapo para dormir. Ela saindo de dentro das senzalas e pegando estrada. Foi isso que milhões, milhares de pessoas, porque a população brasileira, naquela época, se você ver as estatísticas aí, tinha muito mais gente escravizada do que pessoas livres. Então, os africanos eram um grande número de pessoas, né? Então era muita gente andando pela estrada, né? Então imagina o que aconteceu, uma tragédia social, um êxodo, né? Então é nesse sentido. E hoje nós temos, agora, nós entendemos, assim, só resumindo de uma vez aqui, nós entendemos que a escravidão ainda não acabou, que existe um monte de problema aí, tá? A gente falou dos condomínios fechados lá, que tem entrada para um tipo de pessoa, entrada para outro tipo de pessoa, que normalmente os trabalhadores entram por um lado como visitantes e os moradores entram por outro lado. Por que isso? Por que essa discriminação? Né? Agora, hoje nós vemos, por exemplo, a não implementação de políticas públicas, a gente entende, porque a gente entende que tem uma minoria que está no poder aí, que não distribui as rendas, né, que está com alta concentração de renda nas mãos dela, né, essa minoria. E por que ela não quer que desenvolva políticas públicas? A gente falou no vídeo anterior. Porque ela não quer que a população, elementos da população aqui, eles se evoluam, que eles tenham progresso na vida e venham amanhã ou depois ameaçar o poderio deles. É exatamente isso, tá? Então fica aquela concentração de renda ali e dá ali para aquela pessoa ali que trabalha apenas o mínimo de sobrevivência para continuar produzindo para ela. Essa que é a verdade. Então, a nossa discussão é essa daí. E você vai lá num bairro periférico, né? E você vai ver que lá existe quem que está morando naquele bairro periférico, naqueles guetos lá? São os descendentes de africanos. São os imigrantes europeus que não conseguiram evoluir, que ainda estão na riqueza, né? Que não conseguiram ficar ricos e permaneceram na pobreza aí. Então vai ser isso.
vão ser e outros derivados de outras etnias, de outros países aí, de outros continentes, né, como o asiático, etc. Porque o Brasil é assim, é um país que abriga várias etnias, né? Então, os negros vieram, os africanos vieram como escravos e o governo patrocinou a busca dos europeus, que é para poder substituir a mão de obra escrava, mas substituir de uma outra forma, né? Porque os escravos saíram dali para virar escravo, mas um escravo que não vai ter direito à comida, que não ia ter direito à casa. É um escravo bem mais barato, né? É bem mais barato. Hoje, por exemplo, o escravo de hoje é diferente do escravo do anterior. A roupagem é nova. Então, a sociedade ainda tem que mudar muito para ter justiça social. Então, nós vamos fazer essa discussão que seja implementada, políticas públicas. A população tem que começar a exigir implementação e aplicação de políticas públicas, que é para poder a sociedade evoluir, para que as pessoas evoluam. E amanhã ou depois essas pessoas ter condições de ascender o poder e modificar essa sociedade aqui, mudar esse estado de coisa, distribuir melhor a renda, ter mais justiça social, mais qualidade de vida. A gente até fala que na atualidade a escravidão é mascarada, né? O pessoal fala que o racismo aqui no Brasil é mascarado, não é só o racismo não. A escravidão também é mascarada, né? Os afrodescendentes, os imigrantes de europeu estão morando aí nas favelas, estão morando nas periferias, estão morando nos guetos, que é local onde tem o tráfico de drogas, né? Onde está lá as disputas dos territórios pelos milicianos, traficantes de drogas, etc. Eu não vou falar aqui que o tráfico de droga também não ocorre nos bairros luxuosos, porque é de lá que está realmente o grosso da grana. Porque o bairro periférico, a polícia vai lá, chega chutando a porta, mas a polícia ela é comandada para fazer isso, né? Lá no bairro de rico, normalmente não tem esse problema, então as pessoas têm qualidade de vida. Agora, vamos lá fazer a discussão novamente com relação à questão das crianças. Você imagina agora, por exemplo, né, uma questão assim, né? Vamos colocar lá. A criança, ela tá ali na casa dela, né? E ela é pobre, né? Tá ali na casa dela e tal. Aí, de repente, um pai ou um vizinho, uma pessoa que tá ali visitando ali, acende um cigarro. Ou então enrola um cigarro de maconha na frente dela, né? Ou então ingere cachaça, ou qualquer outro tipo de droga ali, mexe com crack, etc. A criança está ali do lado, ela está vendo tudo aquilo, né? O que vai ser o futuro dessa criança, amanhã ou depois, né? Essa criança, ela vai imitar o adulto. Então, amanhã ou depois, ela vai imitar, ela vê que o adulto está ali, aquela situação, ela sai na rua, ela vê aqueles traficantes, ela vê aqueles milicianos. O que essa criança vai ser no futuro? Então, é essa implementação de política pública que tem que ter para prevenir que essa criança, amanhã ou depois, se torne um cidadão de bem. Porque amanhã ou depois ela vai ser uma pessoa de bem da sociedade, ela não vai ser um prisioneiro. O Estado, ele constrói presídios. Por quê? Porque não desenvolveu políticas públicas lá atrás, né? Aí a pessoa fica marginalizada, ela cai no mundo do crime e começa a cometer crime, né? Então, fazendo uso de drogas, de tudo quanto é forma, mas não vê que teve o berço ali, ela viu o pai fumando, ela viu o vizinho fumando, ela viu as pessoas ali agindo daquele jeito. Então, é necessária a implementação de políticas públicas, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Agora, outra coisa que a gente faz questão de comentar também, de colocar, que é muito importante, que nós desenvolvemos, a gente fala, né? Em todos os vídeos nós estamos fazendo questão de falar isso. É possível, vamos supor, se a pessoa é viciada em algum tipo de droga, é possível que ela deixe de ser viciada? É possível sim. Porque nós entendemos, nós temos um trabalho com relação à questão do cigarro. Nós desenvolvemos um método totalmente educativo, aciente, sistema educacional enriquecedor e transformador. Desenvolveu o método CAPIDEFU, que é um curso para aprender a deixar de fumar. E no que consiste esse método? Nós fomos lá na teoria histórico-cultural. Eu sou pedagogo.
Nós fomos na teoria histórico-cultural de Levi Vygotsky, que é uma teoria histórico-cultural onde você leva em consideração a história da pessoa, né? A interação das pessoas no meio social, né? As coisas acontecem ali, né? Na sociedade, elas não acontecem por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então nós fizemos, com relação à questão do cigarro, a pessoa, por exemplo, ela não nasceu fumando, ela aprendeu a fumar. Em um determinado momento, ela encontrou alguém no caminho dela que fumava. E essa pessoa era uma pessoa que normalmente não pode ser, que nem nós estávamos falando agora há pouco. Pode até ser um parente, pode ser um pai, pode ser... E ela viu essa pessoa fumando lá atrás, talvez na infância. Aquilo já criou ali uma condição na cabeça dela de desejo, de querer saber, de curiosidade, talvez. Desejo eu ainda não digo, mas de curiosidade, de querer experimentar aquilo algum dia. Aí passou o tempo, ela já estava na fase adolescente, aí ela encontrou novamente ali, num momento em que tinha um grupo de pessoas ali, de jovens. Sabe como que é o jovem, né? O jovem normalmente ele quer ser aceito no grupo. E ali no grupo, de repente, passaram a usar ali um paeiro, que hoje é na moda, né? As pessoas experimentar o paeiro ali, no caso aí do caipira, ou dos rodeios, ou de qualquer outro tipo de festinha que tem uma festa rave, né? Então as pessoas começam ali no paeiro, aí depois pegam um outro tipo de cigarro, e as crianças ali, né, passando da puberdade, do período da infância para a puberdade, para a adolescência, né? Então aí a pessoa vai começar a se interessar por aquilo. Ela vai ver aquilo e falar assim, não, para eu ser aceito nesse grupo, eu vou ter que experimentar isso. Então ela experimenta uma vez, tosse, né? Aquilo causa uma série de transtorno para ela, porque ela não está acostumada, mas aí ela vai sempre experimentando. E o tempo vai passando até que de repente ela está viciada, né? Ela está viciada. Então ela não tem como voltar, ela se tornou uma pessoa viciada. Então, como nós falamos, nós desenvolvemos um método que ensina as pessoas a deixar de fumar. Por quê? Contamos essa história aí. Ela aprendeu a fumar, ela pode aprender a deixar de fumar, mas para isso ela tem que querer, ela tem que ter interesse. Isso daí tem que fazer sentido na vida dela. Porque não é fácil você deixar de fumar. Por isso que ela vai enfrentar ali as abstinências da nicotina. Por isso que é importante a prevenção. O nosso principal trabalho é preventivo. Nós, por exemplo, fazemos as nossas parcerias com prefeituras, nós propomos parcerias com prefeituras, com outros tipos de instituições, tipo instituições públicas, particulares também, empresas que queiram desenvolver parcerias conosco, mas no sentido, nós desenvolvemos o trabalho ali, a nossa técnica, a nossa metodologia, para a pessoa que já é viciada, mas o nosso principal foco é a pessoa que não é viciada, para ela ver o trabalho que dá para a pessoa, o sofrimento que é a pessoa deixar de ser viciada. Vamos supor que no caso que nós desenvolvemos a teoria para o cigarro, né? Então nós desenvolvemos toda uma discussão, são 33 aulas, são 6 métodos, ele é feito online, né, através de uma plataforma, mas nós vamos estar lá passando para a pessoa como que ela vai ter que agir, desenvolver as atividades, para amanhã ou depois ela se tornar uma pessoa não mais dependente do vício do cigarro. É possível sim. Então, mas é mais importante você fazer a prevenção e não se tornar uma pessoa viciada, porque é muito mais difícil você corrigir do que você ensinar. É muito mais difícil você ensinar uma pessoa a parar de fumar, é mais difícil a pessoa aprender a parar de fumar do que ela aprender a se conscientizar que ela não deve se tornar um fumante. É nesse ponto. A nossa parceria, principalmente com as administrações municipais, com as prefeituras municipais, nós falamos, nós não usamos nenhum tipo de remédio, nem fórmulas mágicas. Nós não utilizamos nenhum tipo de substância que usamos, aquelas, vamos supor, adesivos que o pessoal usa, que tem nicotina. Aquele adesivo vai levar nicotina para dentro do corpo. Às vezes a pessoa toma os remédios aí que tem nicotina, aquilo vai levar nicotina para dentro do corpo.
né? O nosso método é puramente educacional. Nós vamos fazer com que desenvolvemos, através de 7 princípios que nós desenvolvemos, que são interesse, consistência, disciplina, responsabilidade, comprometimento, integridade, e o último princípio é o princípio da humildade, que nós ensinamos que as pessoas, muitas vezes elas desenvolvem todos esses princípios e elas acham que já sabe tudo. Então esse princípio da humildade é para ela perceber que na vida, as pessoas não sabem tudo, elas estão sempre aprendendo. E que o aprendizado é uma forma da pessoa estar se desenvolvendo. Ela tem que estar constantemente aprendendo e se desenvolvendo. E ela tem que entender que nunca mais ela deve fazer uso do cigarro, nem experimentar. Porque se ela experimentar, ela volta a fumar de novo. O nosso curso é baseado em cima disso. As pessoas, nós entendemos que as pessoas, elas não têm, principalmente as pessoas mais humildes, não têm condições financeiras para estar pagando um curso desse, para estar procurando sair do vício. Então nós fazemos as parcerias com as prefeituras e as prefeituras bancam esse curso para essas pessoas. E as pessoas gratuitamente, a comunidade pode ir lá e ter acesso a esse curso. Se a pessoa não parar de fumar, pelo menos ela adquire a consciência de que ela não deve transmitir esse conhecimento de aprender, de aprendizagem ao vício para qualquer outra pessoa da família dela. Ela vai ser uma pessoa que ela vai aconselhar e vai cuidar das pessoas para que as outras pessoas não se tornem viciadas como ela. Então ela vai aconselhar as pessoas e falar que é um problema você se tornar um viciado em cigarro. Agora, se a pessoa sabe que é um problema o vício do cigarro, ela vai pensar 2 vezes para usar ou fazer uso de qualquer outro tipo de droga. Para encerrar, eu gostaria de fazer aqui uma colocação que eu entendo que é muito importante, né? Se a gente quer construir uma sociedade livre de qualquer tipo de droga, né? A gente não pode, uma sociedade livre que as pessoas se desenvolvam, uma sociedade que as pessoas não se envolvam com nenhum tipo de droga ou substâncias que venha prejudicar a saúde das pessoas. Nós não podemos fazer vista grossa com relação às famílias, né? Porque nós temos que deixar bem claro que os principais problemas é lá dentro de casa. Os pais têm que ser conscientizados. É ali, na família, que as pessoas têm o contato, o primeiro contato com o cigarro, principalmente, ou qualquer outro tipo de droga. Não estou generalizando. Nós estamos falando que as políticas públicas vai conscientizar os pais, vai conscientizar as famílias. E pode ser que muitas vezes, como nós colocamos lá, aqueles problemas, né? Os problemas que existem aí, pode ser que muitas vezes o problema até está dentro da própria casa. Então, e às vezes o pai não se atenta para isso, a mãe não se atenta para isso. E amanhã ou depois o filho está fazendo uso de drogas e não sabe por quê. A política pública ela vai prevenir e preparar as pessoas para que esse tipo de coisa não aconteça. Nesse sentido, nós vamos ficando por aqui. Forte abraço e até mais.